Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Aquassona, eu sou o professor Paulo Pereira e este já é o segundo vídeo do curso de trigonometria na circunferência. Se você não assistiu ao primeiro, tá aqui gravado na playlist, corre lá, assiste, depois você volta para cá que eu fico te esperando, tá bom? Vem comigo pro quadro agora, olha. Vamos falar da circunferência trigonométrica, que nada mais é do que uma circunferência, só que de raio 1. E ela está posicionada aqui no plano cartesiano, tá vendo? X e Y. Posicionada de maneira centralizada, ou seja, o centro da circunferência é também a origem do plano cartesiano. Então, como ela tem raio 1, aqui é 1, né? Eu até anotei para você. Aqui é 1 também, tá aqui. Aqui essa medida também é 1, né? Mas vai cair aqui no menos 1, porque a gente tem essa orientação negativa aqui, né? E aqui é 1 também, vai cair aqui no menos 1, essa partezinha dela. Tá legal? Muito bem, senhores. Logo de cara, bom, por que do raio da circunferência trigonométrica ser igual a 1? Eu vou te explicar isso agora. Lembra que o ângulo de uma volta, ele tem 360 graus? E essa medida aqui em radiano vale 2π? Certo? Beleza. Bom, se eu pensar agora no comprimento da circunferência, a gente sabe que o comprimento é 2π vezes r. Como o raio é 1, a gente fica com 2π vezes 1, que é 2π. E aí acontece uma coisa interessante. Sendo o raio igual a 1, o comprimento da circunferência, que é a sua medida linear, fica numericamente igual à sua medida ou medida angular em radiano. Então, de fato, o raio ser 1 é uma boa escolha, porque aí qualquer arco que você demarque na circunferência, ele vai ter o comprimento cuja medida vai ser numericamente igual à medida angular que ele tem em radiano, tá bom? E isso vai ser muito vantajoso. Por isso foi, de fato, uma boa escolha o raio ser 1, tá? Muito bem, gente. A circunferência trigonométrica, ela fica dividida aqui em 4 partes, que naturalmente são o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. O sentido aqui é o anti-horário que a gente faz a contagem, tá vendo? Vou definir esse pontinho aqui, ó, como sendo a origem, tá, da circunferência trigonométrica. E aí, cada arco que eu marcar nessa circunferência, ele vai ter que iniciar neste ponto. E a gente adota justamente o sentido anti-horário como sentido positivo. Então, ó, daqui, nesse sentido anti-horário, o arco ele fica sendo positivo. E para baixo, deixa eu apagar isso aqui. Você já entendeu o que é a origem. E para baixo ele fica negativo. Então, bom, como aqui fica sendo a origem, o início, a gente vai ter isso aqui como sendo o 0 grau, porque você não tem arco de abertura nenhuma, ele está parado ali, é só um ponto, tá vendo? Se você quiser pensar em radiano, vai ser 0 radiano. A gente pode omitir a unidade medida, tá? Agora vem comigo aqui, ó. Se eu for traçando um arco desta abertura, ou seja, que ele vem daqui até aqui, a gente então vai ter quantos graus, pessoal? 90 graus, naturalmente. Ou se você preferir, deixa eu botar uma setinha, que não é uma igualdade, né? É uma associação que a gente faz. Isso aqui então vai ser π sobre 2 radianos, tá certo? Se você vir aqui num arco de meia volta, bom, quantos graus tem meia volta, pessoal? 180 graus. Ou, se você preferir, π radianos, né? Essa associação a gente estudou no vídeo 1. Agora, vamos completar aqui. Bom, estou trabalhando com os eixos, tá vendo? Quando eu venho para cá, eu andei 90, 180, mais 90, eu venho aqui no 270 graus, que em radiano fica 3π sobre 2 radiano. E uma volta completa
você sabe que é 360 graus, ou, bom, deixa eu apagar aqui agora o sentido, você já entendeu qual é, ou 2π radianos. Ficou claro então, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu demarquei o valor aqui em cada eixo, tá vendo? 0 grau, ou 0 radiano, 90 graus, um arco de 90 graus, ou π sobre 2, aqui um arco de 180 graus, ou π, e aqui um arco de 270 graus, ou 3π sobre 2, e finalmente um arco de uma volta, que é 360 graus, só medida angular, ou 2π radianos. Tranquilo? Estes são os arcos de eixo, você precisa conhecê-los bem. No entanto, a gente poderia ter um arco, por exemplo, aqui, ó. Caminhei nesse horário, vai ser um arco de medida, digamos, x. E se eu venho no sentido contrário, como é que ficaria? Por exemplo, um arco de mesma medida, ó. Aí ele seria menos x, porque ele caminhou no sentido negativo. Ficou claro isso? Tranquilo? Eu quero demonstrar para vocês aqui agora o seguinte. O 0 grau, o 90 grau, ou π sobre 2, o 180, o 270, eles não pertencem a quadrante nenhum. Eles são arcos de eixo, tá bom? Eu vou falar aqui agora de arcos de cada um dos 4 quadrantes. Então aqui um arco, olha, x que está aqui no primeiro quadrante. Como que a gente vai escrever isso, pessoal? Você pode escrever assim, ó. X pertence ao primeiro quadrante. Ou você pode escrever x pertence ao intervalo, que vai ser isso aqui, ó. 0 a π sobre 2. Paulo, por que isso? Vem cá comigo. Porque no primeiro quadrante a gente vai, ó, em radiano, de 0 a π sobre 2. Tá vendo? É a medida do comprimento do arco. 0 a π sobre 2. Tá vendo? Tranquilo isso? Vou até escrever aqui, ó. Comprimento aqui é 0 a π sobre 2. Mas tem que ser aberto, porque no 0 e no π sobre 2, aí ele não está no primeiro quadrante. Ele seria um arco de eixo. Tranquilo? Quando eu venho aqui para o segundo quadrante, aí como é que eu posso escrever? Simplesmente x pertence ao segundo quadrante, ou eu escrevo como x pertence, aqui, ó. Bom, aqui a gente tem uma medida π sobre 2, que vem até aqui, que seria, então, o π, né? Então, ele está entre π sobre 2 e π, o seu valor aí de comprimento, tá bom? X, então, sendo um número real que encontra-se, tá vendo? Com medida de um arco que está aqui no segundo quadrante. Tá bom? Isso é importante você se acostumar, porque isso é uma notação um pouco carregada, né? E muita gente tem dúvida quanto a isso. Bom, no terceiro quadrante, olha aqui, ó, um arco que vem de terceiro quadrante, ele vai ter, então, a gente vai escrever, né, de modo simplificado, que x pertence ao terceiro quadrante, ou que x encontra-se no intervalo, bom, aqui é o π, e aqui é o 3π sobre 2, vem para cá, tudo isso a gente acabou de ver, né, 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2. Então, ele está entre π e 3π sobre 2. Como é que eu escrevo isso? Assim, gente, ó. X pertence a π ou 3π sobre 2, tá vendo? Tranquilão? Sempre aberto para dizer que ele está no quadrante 3, então, tá? Finalmente, quando a gente tem um arco aqui, ó, ele encontra-se, então, no quarto quadrante, a gente escreve, de maneira simplificada, que ele encontra-se, né? X pertence ao quarto quadrante, ou x pertence a qual intervalo? Bom, aqui é o 3π sobre 2 e aqui é uma volta completa, tem comprimento 2π. Então eu digo que x pertence a esse intervalo. 3π sobre 2 a 2π, sempre ali aberto. Isso vai ser importante, tá? Nos exercícios a gente vai ter informações a respeito do posicionamento do arco. Tranquilo? Ficou claro? Maravilha! É isso, galera. Se você gostou, deixa o teu curtir para mim aqui, se inscreve no canal, vou ficar muito grato. Compartilha aí com todo mundo, comenta com seus amigos.
sobre esse curso de trigonometria. Beleza? Um abração e assista o próximo vídeo que eu vou falar, ó, de arcos tombos, muito importante. Tchau, tchau, gente.